Olá, prezados telespectador, prezada telespectadora, é uma honra ter você do outro lado. Sabe, a partir do século XIX, apareceram alguns autores que referiam-se ao universo, que tornaram terreno fértil para o ateísmo. Um deles chama-se Friedrich Nietzsche, e ele escreveu um célebre livro intitulado Assim Falou Zaratustra. E neste livro aqui, na página 9, ele diz: Deus morreu. Anuncio-vos o super-homem, o homem qualquer coisa que tem de ser ultrapassada, que fizeste vós para o ultrapassar. Associado a ele está Sigmund Freud, está ainda a Feuerbach, inclusive um outro homem que escreveu um dos maiores compêndios que dividiu, inclusive, o mundo religioso. Este chama-se Charles Darwin. No ano 1847, ele escreveu o livro A Origem das Espécies, pela seleção natural. E trago este livro no mundo social, no mundo acadêmico. Houve, então, uma mudança dos paradigmas. As águas se dividiram, uns começaram a seguir a criação, outros começaram a seguir a evolução. Hoje nós trataremos sobre a criação. O livro dos livros, o livro dos princípios, a Bíblia Sagrada, já que a gente entende que foi neste livro que Deus se revelou e inspirou, no capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia é muito clara ao dizer o seguinte: Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, criação, evolução. Qual dessas teorias tem realmente ênfase ou dá o sentido da vida? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que no princípio Deus criou todas as coisas. E na verdade existe uma série de textos bíblicos que reafirmam isso. Por exemplo, Salmos 33, versículo de número 6 a 9, a Bíblia diz: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra o abismo. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quando o assunto é a criação, fazendo uma concatenação entre o Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2 e o livro de Salmos 33, versículo 6 até o versículo 9, a gente começa a perceber uma harmonia perfeita de que Deus trouxe à existência todas as coisas. Na verdade, prezado amigo, prezada amiga, nunca houve um nada antes de tudo, porque ele sempre houve um tudo que trouxe tudo à existência, e esse tudo é Deus. Esse Deus Todo-Poderoso criou os sistemas solares, ele criou as galáxias, criou o universo. E todo esse compêndio do universo expressa que há uma mente inteligente por detrás disso tudo. Com quem Deus esteve na criação? Bem, lemos no versículo de número 2 de Gênesis capítulo 1. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que outro elemento também esteve na criação? Ali vamos em João capítulo de número 1, versículo de número 1. Acompanhe ali o texto sagrado em João, capítulo de número 1, o verso de número 1. Em João 1, verso de número 1, a palavra, doce palavra inconfundível do Senhor, nos informa o seguinte, olha aí. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vemos ali na obra da criação, Pai, Filho e Espírito Santo, todo desenvolvido na magnificência do universo. Sabe, meu amigo,
As teorias levantadas pelos homens, como Charles Darwin, que dizia que a teoria da evolução das espécies explica a origem da vida, na verdade não explica. Alfred Wallace, inclusive com a teoria do Big Bang, também não explica a origem do universo, porque existe um princípio latino que diz ex nihilo nihilo fit, isso é, nada pode trazer o tudo à existência. Então, tem que haver uma mente super inteligente que trouxe à existência todas as coisas. Mas será que esse Deus, criador de todas as coisas, ainda se revela nos homens? Evidentemente sim. Agora, para que ele nos criou? Qual é o propósito da sua criação? O apóstolo Paulo, em certa ocasião, falando para os atenienses, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 19, e aqui faz uma ligação completa de todas as raças, tribos, línguas e povos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 28, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele todos somos uma geração. Inclusive, Paulo aqui cita um filósofo grego chamado Menandro, que dizia já naquela época que nele nós fomos criados. Em Deus, prezado amigo, em Deus, prezada amiga, que a gente vive e se move. E de um só, que é Adão, isto é, Adão e Eva, Deus trouxe a criação toda à humanidade. Por isso, Deus te criou com um propósito. E qual é esse propósito? Aí eu leio para ti o último texto. Encontramos aqui no livro de Isaías, o capítulo de número 43, versículo de número 7. Olha esse texto maravilhoso aqui no livro de Isaías, o capítulo de número 43. Isaías 43, olha ali, o texto maravilhoso de Isaías 43, o verso de número o versículo de número 7, a palavra inconfundível do Senhor nos diz o seguinte, Isaías 43, verso de número 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei, eu os fiz. Amigo, quando Charles Darwin trouxe no mundo acadêmico, no mundo social, a ideia de que havia uma protocélula e por causa da mesma todos os seres vieram à existência, inclusive o ser humano, era praticamente uma antítese elaborada pelo inimigo para contradizer o que a Bíblia diz. Por quê? Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 a 28, a Bíblia diz que Deus fez os animais de acordo às suas espécies. E a palavra espécie ali na linguagem hebraica é a palavra mini. Mas quando chegou de fazer o homem, ali o capítulo de número 1, versículo 28, diz que ele fez o homem de acordo à sua imagem, sua semelhança. O termo imagem ali é o termo tesselem, semelhança é o termo behemoth. Então, a Bíblia, de forma muito clara, ele faz uma distinção entre os animais que foram feitos de acordo às suas espécies e o ser humano que foi feito de acordo à imagem e semelhança de Deus. Refletindo sobre isso, Isaías capítulo 43 diz: todos quantos os fiz, eu os fiz para a minha glória. Amigo, Deus criou você com um propósito. O propósito dele não é para você ficar ali atormentado na premência do álcool, atormentado no mundo da prostituição, nessa vida sem orientação. Deus te criou com um propósito maravilhoso e o propósito dele está aqui no livro dos princípios. Por isso, abre o teu coração para Jesus, enquanto vou orar contigo neste momento. Você que entende que Deus te criou com um propósito e o propósito de glorificar o seu nome, sem vergonha, sem medo, por favor, incline o teu rosto por um momento para que eu lhe ofereça uma oração. Oremos. Maravilhoso e bendito Deus, queremos te exaltar e glorificar, porque pela tua palavra infalível, o Senhor revelou aos profetas e aos escritores bíblicos e hoje nos iluminaste, trazendo essa mensagem maravilhosa de que o Senhor nos criou com um propósito singular. O telespectador e a telespectadora que me ouve, que me vê neste momento, passa por suas dificuldades, mas se revele a Ele, Pai. Apareça diante dessa pessoa para mostrar a Ele que realmente o propósito para a sua vida, o Senhor já o pautou nas tuas santas escrituras. Seja com Ele, seja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.